Oi, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Hoje vou tirar dúvida sobre fundos imobiliários, tá? Qual é o principal risco que você tem de investir no fundos imobiliários? E quais são as oportunidades que você tem de investir no fundos imobiliários, tá? Bom, o fundo imobiliário, primeiro, se você quer investir em fundos imobiliários, você precisa gostar do mercado imobiliário, tá? Basicamente, existem dois tipos, né, de fundos. Fundos que é baseado no prédio, no edifício, que é de tijolos, né? E fundos que são títulos financeiros, tá? Então, se você optar, eu quero investir diretamente em fundos de tijolos, né? Então, você tem investimento diretamente ligado ao mercado imobiliário. Qual que é a avaliação? O que você precisa fazer para verificar se é um fundo rentável, se é um fundo que tem um maior risco ou não, tá? Então é muito simples, na verdade, né? O fundo imobiliário, ele é baseado em imóveis, baseado no mercado imobiliário. Então você tem que analisar o risco do mercado imobiliário, se o governo está dando incentivo, né, para o mercado imobiliário, se o mercado imobiliário está em ascensão, se ele está crescente, está numa crescente, se está estável ou se está decrescente. Então você observa o mercado, o setor econômico que ele está inserido, se está indo bem ou não, tá? Um outro fator, você olha o próprio fundo, né? Se o fundo ele tem 100 apartamentos, um exemplo aqui para ficar bem mais didático, e normalmente ele fica no momento estável, ele fica com 80% locado, tá? Você já tem o valor médio, né, que ele tem uma dependência de 20% para estar 100% locado. Quando ele está em crise, ele cai para 70%. Então você tem mais ou menos o histórico de como ele é de costume, tá? Para você começar a fazer a análise do risco lá, tá? Se cada cota, o valor patrimonial dele dá um real, por exemplo. Se ele estiver caindo para 80 centavos, significa que ele está 20 centavos abaixo do valor patrimonial, ou seja, é uma oportunidade de compra. Mas quando é uma oportunidade de compra? Se todo o restante estiver bem, né? Se o mercado estiver bem, se estiver numa crescente, só aquele fundo naquele momento está tendo um probleminha pontual e que vai melhorar, tá? Se o gestor faz toda a diferença, tá? Então é importante você conhecer o gestor, o histórico de gestão dele, como que é feito, para você analisar se é um bom gestor ou não, tá? E aí, se tiver nessa situação, então ele aparentemente ele mostra uma oportunidade de compra se tudo estiver indo bem. Só aquele fundo resolver aquelas questões, rapidamente o mercado vai fazer a conferência e vai voltar ao valor normal, tá? Se ele estiver acima do valor patrimonial, significa que ele está mais caro, né, do que o valor do patrimônio, tá? Então, se você comprar, você vai levar muito mais tempo para recuperar o valor investido, tá? Então, na verdade, é muito simples, tá? Não tem nenhum segredo, é bem tranquilo. É só você pesquisar um pouquinho, estudar um pouquinho sobre o mercado imobiliário. Você vai certamente estar encontrando aí um fundo que tem um bom gestor, que vai te trazer bons proventos, bons dividendos e certamente fará uma boa negociação de compra desse fundo aí, tá? Qual que é a principal vantagem? É que se você gosta do mercado imobiliário, para comprar um imóvel lá de 500 mil, você teria que ter os 500 mil na mão ou fazer um financiamento para conseguir esses 500 mil para comprar o imóvel, para começar a receber um aluguel, um dividendo dele. Tá? No caso dos fundos imobiliários, se você tiver uma cota, você já começa a receber sobre uma cota desse fundo. Tá? Então você tem a vantagem de você não ter que ter o valor total do imóvel para você comprar. Então, você tem uma cota, você já tem uma fração daquele, você já é sócio, né, daquele fundo. Então, nesse sentido, ele é interessante porque você não precisa estar tendo o valor total para investir, tá? E os fundos de papéis é a mesma coisa, tá? Ele é um fundo indireto, ele não é diretamente ligado ao mercado imobiliário, mas ele é referente ao mercado imobiliário, né? São títulos financeiros atrelados ao mercado imobiliário. Então, você tem que analisar muito bem o fundo, o histórico do fundo, analisar o gestor do fundo, verificar a questão do mercado imobiliário, como que ele está indo, se está numa crescente, se não está, se o governo está investindo ou não. Então é muito parecido.
Caso tiver algo relacionado ao mercado imobiliário que não estiver indo bem, certamente esse fundo também vai começar a ter alguns probleminhas aí, tá? Então você precisa analisar com carinho, com cuidado, que a gente tem a ideia que você venha ganhar dinheiro, né? Então não pode ter preguiça, tem que estudar, né? Qual que é o principal risco? Um dos maiores riscos que existe é investimento, não só no mercado imobiliário. É você fazer algo que você não sabe o que está fazendo. É você comprar um produto sem conhecê-lo. É você comprar um título, comprar uma fração ideal de uma ação, é comprar uma fração ideal de um fundo imobiliário ou de qualquer um outro fundo e não conhecer a fundo, não conhecer exatamente aquele produto em si que você está comprando. Esse é o maior risco que tem, porque se houver alguma coisa, você não sabe resolver o problema. Você só vai resolver quando acontecer o problema. E o bom é quando você antecipa os problemas. Você não deixa acontecer. Se for acontecer algo naquela empresa que você comprou uma participação dela, você antecipa aquele movimento do mercado e, se for o caso de uma falência, né, no caso extremo, se for o caso, você consegue antecipar esse movimento do mercado e não perca tanto dinheiro, tá? Esse é o recado que eu tinha para dar a você hoje. Tomara que tenha ajudado você a melhorar, a tomar decisões mais assertivas. E surgindo dúvidas, mande lá nos comentários, que para nós é sempre um prazer poder ajudar você com informações para tornar você cada vez um investidor ou uma investidora cada vez melhor. Um grande abraço, fique com Deus e até mais. Foi um prazer estar aqui com vocês.